Salmos de número 42. E conforme você for encontrando, glorifique ao nome do Senhor. Salmos de número 42 e o versículo de número 1. Está escrito assim a palavra do Senhor: como servo, ou como a corça em algumas traduções, anseia pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de alimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Lembro-me destas coisas, enquanto dentro de mim derramo a minha alma, de como eu ia à multidão, guiado à procissão à casa de Deus, com gritos de alegria e louvor entre a multidão festiva. Porque estás abatida, minha alma? Por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, meu Salvador e meu Deus. Feche os teus olhos, segura aí a tua Bíblia, que hoje nós iremos passear pela Bíblia, amém? Senhor Deus e eterno Pai, muito obrigado por mais esta oportunidade de podermos, Senhor Jesus, ser alimentados pela tua palavra e por aquilo que o Senhor tem preparado para a sua igreja viver. Se conosco, nos abençoe e te daremos sempre toda a honra, a glória, o louvor e a adoração, pois assim oramos em nome de Jesus, amém? Tome o seu assento glorificando ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. No momento ao qual nós estamos vivendo, isso tudo acaba trazendo uma grande aflição e um grande abatimento em nossas almas e na alma de muitas pessoas, aonde nós acabamos entrando por um labirinto esse que às vezes nós não conseguimos achar a saída ou solucionar os problemas que estão nos envolvendo. E tudo isso faz com que nós venhamos nos preocupar com a situação a qual está implantada no mundo, na nossa vida cotidiana, em tudo aquilo que nós projetamos, em todos os nossos sonhos. E isso tudo acaba fazendo com que nós venhamos esmurecer na fé, porque a Bíblia diz que a esperança demorada enfraquece o coração. E quando nós esperamos algo, isso acaba trazendo realmente uma fraqueza, a qual eu não consigo prosseguir adiante, e acabo ficando abatido, e acabo ficando triste, porque a situação ela é controversa, aquilo tudo que me ensinaram. Mas por crer em Deus e por entender o propósito e o plano que Deus ele tem sobre as nossas vidas, nós precisamos lutar. E ainda que nós não consigamos achar o caminho, a saída do labirinto, nós precisamos entender que o choro ele pode durar a noite inteira, mas quando nós estamos formalizados, firmes em Deus, a alegria vem ao amanhecer. E quando eu entendo isso, eu vejo que a nossa vida, como já foi ministrado aqui, é como um ciclo. Alguns estão vivendo momentos abençoados, alguns estão florindo, alguns estão vivendo o sol da justiça, mais controversas, algumas pessoas têm se sucumbindo diante de algo ruim que tem acontecido, outros estão sendo podados para que possam gerar forças, mas muitas pessoas acabam não aguentando a situação e acabam desanimando na caminhada, na jornada, naquilo que Deus ele estabeleceu para nós vivermos. Só que nós precisamos entender que é uma palavra de Deus liberada para mim e para você, mas quando tudo está adverso, as pessoas vêm até nós e chegam falando: aonde está o Deus que você serve? Aonde está o seu Deus que você tanto fala do amor dele? Aonde está o seu Deus que você sempre anunciou para mim? E hoje você está passando por problemas, hoje você está passando por dificuldades, mas o Senhor está falando: eu me levantarei ao teu favor. Então não fique abatido, não fique abatida
abatida a minha alma, porque eu estou no controle de toda a situação. Este salmo nos revela um povo em desespero, pedindo um socorro por Deus. Não é diferente hoje. Nós estamos pedindo por uma intervenção divina, nós estamos pedindo por um socorro de Deus na nossa história, na nossa geração, porque as coisas estão trazendo atribulações, e tudo isso faz com que nós não venhamos ouvir a voz de Deus e o direcionamento que Deus tem preparado para nós vivermos. Mas para eu viver o sobrenatural, eu necessito de princípios, e eu preciso de princípios que venham me curar. Eu preciso de princípios que venham me trazer transformação. Eu preciso de princípios que venham me trazer libertação, para que eu possa ser livre para adorar ao Senhor. Só que as pessoas estão tão abatidas que não conseguem nem mesmo louvar e entregar uma adoração verdadeira e genuína ao Senhor. Nós louvamos aqui 4 louvores, e nós vemos que nós podemos nos doar um pouco mais. Nós sabemos que nós podemos nos entregar um pouco mais, porque nós não estamos aqui para nos aparecer, nós estamos aqui para poder realmente tocar os céus. E quando eu entendo isso, eu quero me libertar, eu quero me curar, eu quero ser transformado. Mas a minha alma às vezes está tão abatida pelas circunstâncias e por tudo que está acontecendo comigo, que eu não consigo dar a Deus aquilo que Ele merece receber. Só que a Bíblia diz lá em João 4:23 que o Senhor está à procura de verdadeiros que o adorem. E aonde estão esses adoradores? Não, só um entendeu. Aonde estão esses adoradores? É isso que Deus quer, que nós o adoremos em espírito e em verdade. Porque a partir do momento que nós adoramos o Senhor em espírito e em verdade, Ele estabelece princípios na nossa vida, e esses princípios nos trazem cura, nos fazem ser transformados segundo a vontade de Deus, e muito mais, nos liberta de todo o cativeiro que o inimigo tem tentado tramar contra as nossas vidas, para que possamos realmente estar prontos para o grande dia do Senhor, porque Jesus está voltando, porque os sinais estão apontando a sua vinda. E não há tempo mais de ficar cocheando entre dois pensamentos, não há tempo mais de ficar em cima do muro, não há tempo mais, porque o Senhor Jesus está falando: loucos, hoje pedirão a tua alma, o que tens feito? O que nós estamos fazendo para poder dar a Deus aquilo que Ele merece receber? Às vezes nós fazemos tão pouco por tudo que Deus Ele tem feito por nós. Às vezes a nossa ingratidão não toca os céus e não faz com que nós venhamos nos relacionar com Deus, porque nós somos pessoas orgulhosas, limitadas, e não damos a Deus aquilo que Ele merece receber. Às vezes nós deixamos Deus de lado para poder suprir todas as nossas necessidades terrenas, e esquecemos que o princípio de todas as coisas é buscar primeiramente ao Senhor que está lá no alto, nos observando esta noite, esperando uma atitude, esperando realmente uma libertação, para que nós venhamos adorá-lo em espírito e em verdade, e só assim nós conseguiremos tocar os céus. Só que em tudo isso há um processo para que esses princípios venham ser estabelecidos na ação redentiva de Jesus na cruz do Calvário. Se nós não entendermos isso, nós nunca viveremos o milagre do Senhor na nossa vida. É preciso lutar, porque se nós não lutarmos, nós morreremos. Apocalipse 12, versículo 11, está escrito assim a palavra do Senhor, não precisa abrir, vou ler para você. Eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amam a própria vida. Não, você não entendeu, vou ler de novo para você entender. Eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho, e deram, e mesmo em face da morte, não amam a sua própria vida. Ou seja, este povo, nós que aqui estamos, precisamos estar atentos, porque nós estamos aqui posicionados para vencer através do sangue do Cordeiro aquilo que o inimigo ele tem tentado tramar contra as nossas vidas.
E se nós não reagirmos, nós iremos fraquejar na nossa missão, nós não iremos vencer. Mas a partir do momento que nós olhamos para a situação e nós não negamos a Cristo, e nós lutamos, mesmo na face da morte que está diante de nós, diante desse vírus que tem tentado matar, fazer com que as pessoas desçam a cova, nós estamos aqui firmes e fortes, anunciando o verdadeiro evangelho, e diante dessa morte, nós estamos mostrando para o mundo que nós não amamos a nossa própria vida, mas nós amamos a Cristo que nos formou, que nos criou, que nos levantou, e que está aqui esta noite para poder nos direcionar à glória eterna ao lado do Pai. Aleluia! Eu preciso entender, e para eu viver isso, eu preciso passar por alguns processos, porque senão eu não vivo. E a primeira coisa que eu preciso fazer é humilhar, é ter uma humilhação genuína e verdadeira, para que o processo de renúncia possa tratar os meus pecados e a minha injustiça perante Deus. Só que muitos acabam tendo um orgulho tão grande de si próprio, que não conseguem impor sobre o pecado, através de uma rebelião diante de Deus, de um processo progressivo, ao qual acabam caindo diante da situação e não conseguem se levantar mais para poder viver o melhor daquilo que Deus ele tem preparado para a sua igreja. Só que quando eu começo a ver isso, eu vejo que às vezes é necessário nós tirarmos alguns carrapichos, porque o orgulho, ele faz com que eu venha a estar amargo, o orgulho vem fazer com que eu venha a viver uma vida envergonhada dos meus erros, dos meus pecados, das minhas falhas. O meu orgulho faz com que eu venha tentar sair do caminho que Deus estabeleceu sobre a minha vida, os meus pés acabam quase sendo resvalados. Só que em tudo isso há um conflito entre a humilhação e a reputação, que é decisiva para que eu venha mudar o meu foco. Abra comigo um pouquinho mais para frente, no mesmo livro de Salmos, capítulo de número 73. Capítulo de número 73. E o versículo de número 1 está escrito assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tive inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Não há apertos na sua morte, o seu corpo é forte e sadio, são livres das tribulações dos mortais, não são afligidos pelos males humanos. Portanto, a soberba lhes cinge o pescoço como um colar, vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, não têm limites às imaginações do seu coração, zombam e falam com malícia, na sua arrogância ameaçam com opressão, erguem a boca contra os céus e a sua língua percorre a terra, pelo que o seu povo volta a eles e bebe águas em abundância. Dizem: como o sabe Deus? Ou há conhecimento do Altíssimo? São assim os ímpios, sempre em segurança, e as suas riquezas aumentam. Na verdade, que em vão purifiquei o meu coração, em vão lavei as minhas mãos na inocência. O dia todo sou afligido, sou castigado cada manhã. Se eu tivesse dito, falarei assim, teria traído a geração de teus filhos. Quando tentei compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário do Altíssimo. Ou seja, aqui nesse momento nós vemos um salmo de Asaf, e Asaf nada mais era do que aquele que Deus dele se apoderou,
em um momento que Davi, ele coloca a arca da aliança, que ele traz de volta para a sua cidade, e ali Davi coloca os seus 37 valentes que ele adquiriu na cidade da caverna de Adulão, para ele poder realmente se despir das suas vestes reais e dançar perante a arca do Senhor. E naquele momento havia uma ordem sida liberada, que não era para ninguém se aproximar do rei ou da arca, só que esta criança, este jovem, ele sai correndo, ele abraça as pernas do rei, e a unção que estava em Davi foi transferida para ele, e por isso o nome dele é esse, aquele a quem Deus se apoderou, e que servia ao Senhor no templo, um homem que olhava para Deus face a face, que clamava, a glória descia, que anunciava o perdão do pecado à nação, àquele povo. E este homem estava olhando a prosperidade dos ricos, estava invejando aquilo que os ricos tinham, e a Bíblia diz que os seus pés quase se resvalaram dos caminhos do Senhor. Não é diferente nos dias de hoje. Quantas pessoas estão vivendo uma alma abatida por um problema, por uma situação que não conseguem desenrolar e não conseguem desenvolver aquilo que almejam, aquilo que querem buscar, e começam a olhar para essa situação e começam a ver os ímpios prosperando, os ímpios sendo abençoados, e aí as pessoas chegam até você e falam: cadê o seu Deus? E você não tem respostas para dar. Isso tudo acaba fazendo com que você se entristeça. Imagina comigo a história desse homem. Aí ele sai do templo onde a glória estava, aonde a presença de Deus estava. Ele chega na sua casa, ele olha para sua mulher e fala: mulher, hoje Deus encheu o templo de glória. Você diz aleluia, porque não é você que estava nessa história. Aí ele fala para a mulher olha para ele e fala: e por que Deus não me cura? Porque os teus 2 filhos são aleijados em cima da cama, e você vem com toda essa alegria dizendo que Deus visitou, e nós aqui enfermos. Olha o chão da sua casa, Zaf, de terra batida. Hoje a única comida que nós temos é jiló. Não temos nada, porque como levita você só recebe aquilo que as pessoas dão para você. Não vai procurar isso na Bíblia, nem me chame de louco, porque não está escrito isso, tá? Estou confabulando uma história com você. Mas era a situação, tá? Eu estou falando que não existia o jiló, tá? Mas era outra coisa que ele iria comer. Mas ele comia aquilo que davam a ele. Aí ele se entristece, e ele sai de novo, e ele começa no seu caminhar, olhar a riqueza dos ímpios. Só que no versículo 17 que nós lemos, ele diz que todo aquele problema da alma batida, da tristeza que estava no seu coração, acabou quando ele entrou no santuário de Deus. Agora era para você glorificar, porque você também está onde? No templo onde Deus está, com a presença dele, para poder fazer com que você venha viver o sobrenatural daquilo que ele tem preparado para aqueles que o amam. Então nós precisamos fazer o que? Nós precisamos deixar de olhar para aquilo que o ímpio possui, para aquilo que os ricos possuem, e começar a olhar para Deus, porque Ele é o autor e consumador da nossa vida. Ele está realmente sendo o alvo das nossas vontades e de nossas atenções, e quando nós colocamos Deus acima de tudo, nós vivemos o sobrenatural daquilo que Ele tem preparado para a sua igreja viver. E por isso eu não posso desanimar. Eu preciso entender que este conflito vai fazer com que eu venha me humilhar diante da situação, porque quando a humilhação ela chega sobre a minha vida, eu tenho que fazer com que essa situação ela venha falar mais alto do que a minha reputação diante do que eu estou vivendo, porque senão eu não vivo o sobrenatural de Deus. Eu permaneço sempre numa linha que vai permanecer sem altos e sem baixos. Mas eu vou ficar numa linha estável, aonde para mim está bom, e eu não saio do meu conformismo, e eu não quero me humilhar perante Deus. E quando eu não quero me humilhar perante Deus, eu deixo Deus longe de mim, eu não deixo Deus habitar em minha vida. Ah, pastor, aonde você quer chegar com isso? Abra comigo a sua Bíblia agora, lá em Isaías, no livro do profeta Isaías, capítulo 57. E o versículo de número 15.
Isaías 57 e o versículo de número 15, está escrito assim a palavra do Senhor: porque assim diz o Altíssimo, o Sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de Santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também como contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Visitação e habitação são duas coisas distintas, diferentes. Só que às vezes nós acabamos achando que tudo é a mesma coisa. Nós nos contentamos com uma visitação de Deus. É gostoso, é maravilhoso, sim. Mas o que é necessário para eu e você vivermos é a habitação do Altíssimo em minha vida, a habitação do Espírito de Deus em mim. Isaías está falando aqui que o Senhor, Ele habita num alto e sublime trono, e a sua habitação é nos céus, mas também no coração dos contritos e aflitos. Então, quando a minha alma está abatida, eu tenho certeza que quando realmente eu me humilho perante Deus, colocando diante de Deus a minha situação, eu começo realmente a fazer com que Ele venha habitar em mim. Eu não posso apenas me contentar com uma visitação, porque a visita ela vem e vai embora. Mas quando eu quero me contentar, eu peço para Deus: Deus, faça morada em mim. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que eu e você somos tabernáculos vivos na terra, e estamos aqui tabernaculando para poder fazer com que a presença de Deus esteja em nossas vidas a todo tempo, a todo momento. Eu não posso jogar isso fora. Com Deus, eu não posso deixar de exigir meio termo. Eu tenho que entender que ou Ele habita ou habita. Deus não é uma visita, Deus é um habitante da minha vida, da minha história. Deus é um habitante da sua história. Você não pode se contentar com uma única visitação. Você tem que falar: Deus, vem habitar em mim. Você tem que entender isso. Salmos 34:18 diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espíritos oprimidos. A maior perda no caminho da humilhação é o orgulho. Porque quando você é uma pessoa orgulhosa, quando você é uma pessoa egocêntrica, que quer apenas os status para você, e você não sai da posição a qual você está para se humilhar perante Deus, você não vive as promessas de Deus. Você permanece no erro e permanece ali sendo uma pessoa que acha que está certo em tudo. Só que nós erramos, porque a Bíblia me diz isso. Somos falhos, e por sermos falhos, pecamos. Mas cabe a nós nos humilharmos perante Deus. E quando nós humilhamos, nós começamos a gerar o que? Uma confissão. E que confissão é essa? A confissão, ela é o processo de expor a Deus o meu pecado, a minha culpa. A confissão, ela faz que neste momento a cruz de Cristo, ela venha triunfar em mim. E quando eu tenho essa certeza que a cruz de Deus vem triunfar em minha vida, eu começo a alegrar o meu coração, porque eu sei que grandes coisas Deus tem preparado para aqueles que o amam. E se você está aqui esta noite é porque você ama a Deus. Se você está aqui esta noite porque você está se preparando para viver algo novo, para virar o ciclo, porque Deus vai mudar o ciclo sobre a igreja dele, Deus vai mudar o ciclo sobre a sua vida. E se você está angustiado, se a sua alma está abatida, comece a chacoalhejar ela, para que ela comece a se alegrar, para que de você saia a verdadeira adoração ao Senhor. Porque quando você adora ao Senhor em espírito e em verdade, você faz os céus descerem sobre a sua vida. Tiago, capítulo 5, não precisa abrir, eu vou ler para você. Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, para serdes curados. Muito pode em seu efeito a oração do justo. Ou seja, Deus está falando aqui por intermédio de Tiago, que é necessário nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros, para que sejamos curados. E a confissão, ela faz
com que nós venhamos expor perante Deus a nossa necessidade de uma justificação. E às vezes você está tão fraco pela tua alma estar abatida que você está cometendo milhões de pecados. Só que quando você confessa a um justo, a Bíblia diz que muito pode a oração de um justo em seus efeitos. Essa pessoa vai orar por você. E por isso Tiago está falando para nós: confessai-vos, confessai-vos, para realmente mostrar que é necessário você expor, para que o mundo das trevas não venha reinar sobre a sua vida. Porque se nós não expormos os nossos pecados, a luz de Deus não vem sobre mim, eu não brilho, eu começo a ficar ofuscado diante da situação. E Satanás, ele é o príncipe das trevas, a sua jurisdição são as trevas, ele tem a sua jurisdição. E quais são essas trevas que Satanás ele domina? A mentira, a cegueira, a opressão, a obsessão. E quando ele realmente faz isso, ele começa a tirar a alegria das pessoas adorarem a Deus. E Satanás ele quer construir o seu mundo de trevas, sabe aonde? Na vida das pessoas, fazendo com que as pessoas venham ser mentirosas, fazendo com que as pessoas venham viver uma cegueira espiritual, fazer com que as pessoas vivam oprimidas, obsessivos por aquilo que o mundo está nos oferecendo. Se hoje eu tenho um carro, eu não me contento com ele, eu quero um melhor. É errado isso? Não, mas o errado é você ter obsessão em querer as coisas e deixar com que os outros venham sofrer. Isso está errado e Satanás está querendo fazer isso. E qual que é o alimento dos demônios? É quando nós temos culpa e nos calamos diante da situação. O alimento dos demônios é o pecado secreto que você carrega quando você está sozinho na sua casa, longe da visão daqueles que te amam. Esses pecados secretos são alimentos para demônios comer a tua mente e fazer com que você não viva a glória daquilo que Deus ele tem preparado para a sua igreja. A humilhação e confissão sincera nos jogarão na luz de Cristo, e por isso é necessário nós nos humilharmos diante de toda a situação que nós estamos vivendo e confessar os nossos pecados diante de Deus, para que a luz de Deus venha reinar em nós. 1 Pedro capítulo 2 versículo 9, abra comigo, lá no finalzinho da sua Bíblia. Primeira Pedro capítulo 2, versículo de número 9. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real e nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas à sua maravilhosa luz. Não, você não entendeu, eu vou ler de novo para você. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Deus, que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz em Cristo Jesus. Aleluia! Oh! Deus te chamou aonde você estava em trevas, aonde você estava sendo alimentado por palavras demoníacas, aonde você estava dando alimento aos demônios para agir diante da sua necessidade. Só que nós fomos eleitos em Cristo Jesus na cruz do Calvário, e por ter sido eleito, nós somos mais do que vencedores em Cristo. Aleluia! E eu preciso entender isso. Eu preciso entender que o arrependimento não é confissão, é decisão de mudança. E por isso eu preciso me arrepender da situação que eu estou vivendo. 2 Timóteo 2,25 diz assim: disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só a mudança para conhecerem a
para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos do diabo para fazer cumprir a sua vontade. Quantas pessoas estão vivendo assim? Cativos pelo diabo, cumprindo a vontade do diabo, mas não conseguem se arrepender. Só que o arrependimento ele vai muito mais além. Arrependimento no original significa metanoia, que é mudança, e é algo que vem nos transformar, é algo que nós precisamos mudar. Arrependimento é uma mudança crucial e irreversível em alinhar os meus pensamentos e a minha vontade com Deus, porque se eu não fizer isso, eu estou contra tudo aquilo que Deus ele tem preparado para eu viver. Provérbios capítulo 28, versículo 13, a palavra do Senhor diz assim: os que encobrem suas transgressões jamais prosperará, mas os que confessam e deixa alcançar a misericórdia. Ou seja, quando nós confessamos diante de Deus as nossas transgressões, nós alcançamos a misericórdia do Senhor. Mas quando nós não confessamos os nossos erros, os nossos pecados, nós não alcançamos a misericórdia de Cristo em nossas vidas, e vivemos sofrendo, e vivemos realmente atribulados. João capítulo 8, do versículo 1 ao 11, vai falar de uma mulher que foi pega em adultério. E aquela mulher, quando chegou diante de Jesus, carregada por alguns homens, aqueles homens olharam para Jesus e falou: Jesus estava desenhando na areia. E aqueles homens olharam para Jesus, e quando olharam para Jesus, falaram: Jesus, essa mulher foi pega em adultério. A lei me diz que ela precisa ser apedrejada até a morte. Aí Jesus abaixa a cabeça, e todos aqueles homens que ali estavam, Jesus, na direção deles, Jesus começa a escrever o pecado deles, e eles começam a ver, porque estava na frente de cada um o pecado escrito, e as pedras começaram a cair. Eles foram embora, e quando Jesus levantou a cabeça, olhou dentro dos olhos daquela mulher e disse para ela: cadê aqueles que te afligem? Ela olhou, falou: não sei, foram embora. Aí o último versículo Jesus fala: vá e não peques mais. Ou seja, naquele momento Jesus viu a intenção do coração dela, e viu que realmente foi gerado um arrependimento, uma mudança, e por isso Jesus deu uma nova oportunidade. E é assim que Jesus está fazendo a cada dia, porque o arrependimento ele faz brotar mudanças. Quando nós arrependemos, as mudanças vêm, a transformação chega em nós, e nós começamos a viver coisas maravilhosas de Deus em nossas vidas. E por isso é necessário que eu e você mude, é necessário que nós venhamos nos transformar diante de tudo aquilo que Deus ele tem preparado para eu e você viver. Amém? Agora eu começo a pregar. Abra comigo a sua Bíblia lá em Josué. Josué capítulo de número 3. Aleluias. Josué capítulo de número 3 e o versículo de número 6. Está escrito assim a palavra do Senhor: disse Josué aos sacerdotes: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Então levantaram a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Agora olha para mim, agora desenha comigo: deserto, o Jordão e Canaã. Agora fala comigo: deserto, Jordão e Canaã, para ficar bem afixado na tua memória. Deserto, Jordão e Canaã. Naquele momento havia uma promessa de Deus. O povo estava vivendo um deserto onde Deus provia tudo que eles necessitavam, um deserto onde eles viviam uma vida em total dependência daquilo que Deus estava entregando a eles. Só que eles queriam mais, porque
Eles sabiam que existia uma promessa na vida deles, e a promessa era a terra prometida, a terra que Deus havia prometido para Abraão, Isaque e Jacó. E eles não estavam contentes com a situação e com a vida a qual eles estavam vivendo, e eles queriam algo mais. Só que para viver algo mais era necessário uma separação, e essa separação de necessidade para uma vida abundante. Todos nós sabemos, e nós vamos ver aqui nesse capítulo, que quando a arca ela é levantada e Deus dá a ordem para eles atravessar o Jordão, quando ela toca o Jordão, o que acontece? Há uma separação de águas. Não, você não entendeu. Às vezes você não está enxergando o milagre, você está olhando a situação, só que Deus está falando para você: marche, avance, e você está parado porque você vê um rio bravo descendo, e você fala: se eu for, eu vou morrer, as correntezas vão me levar à morte, vão me destruir, e deixamos de ouvir a voz de Deus para poder ficar vivendo uma vida temerosa no nosso eu, sendo que Deus já liberou, vá. Mas quando eles entenderam, e quando a arca tocou, abriu-se o rio, e eles conseguiram passar com os pés enxutos para o outro lado. Ou seja, qual lado você quer ficar? Do lado que existe o maná? Ou do lado onde há a provisão de Deus? Qual lado que você quer ficar? Você escolhe. Se você quiser ficar do lado que Deus começa a derramar a provisão diária para você, você vai ficar, que é o deserto. Só que Deus tem uma promessa estabelecida para você que está do outro lado do rio. Mas para você viver aquilo que está do outro lado do rio, é necessário que você atravesse o rio, e atravesse com fé que Deus ele vai suprir as suas necessidades, que Deus vai fazer um milagre acontecer. Mas para isso eu preciso o quê? Observar toda a situação envolvida, tudo aquilo que está diante de mim, porque senão eu não vou viver o sobrenatural que Deus ele tem preparado para eu viver. Como assim, pastor? É necessário nós renovar a nossa aliança. E como eu vou renovar? Deixa aí marcado aí, capítulo 3 de Juízes, que nós vamos voltar. Mas vai comigo lá em 1 Coríntios agora, capítulo 11. Primeira Coríntios capítulo 11, versículos 27 e 28. Que está escrito assim: portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, antes de comer deste pão e beber deste cálice. Ou seja, a salvação ela se fundamenta na preservação da aliança com Deus. Aquele povo tinha uma aliança, tinha uma promessa, só que era necessário que eles fazer com que preservasse a aliança com Deus. Não é diferente hoje. Se nós queremos realmente entrar na terra prometida que Deus estabeleceu para nós, que é a eternidade ao lado do Pai, nós precisamos o quê? Permanecer em aliança com Deus. Porque se nós não permanecermos em aliança com Deus, nós não vamos conseguir ir, nós não vamos deixar o Espírito de Deus se apoderar de nós, para que nós vivamos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus sobre as nossas vidas. Como assim, pastor? Não precisa voltar, eu vou ler que está escrito, está marcado aqui para você, para a gente ganhar tempo. Josué capítulo 3, versículo 4. Contudo, haja a distância de cerca de 2.000 côvados. Você já parou para pensar? Aquilo que Deus estabeleceu para aquele povo lá em Josué, para atravessar o Jordão, ele disse que era necessário uma distância de 2.000 côvados, entre vós e a arca. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Quem aqui é a habitação do Espírito Santo? Quem aqui é a habitação do Espírito Santo? Você sabia que
para o Espírito Santo agir na sua vida, ele precisa de espaço. Naquele momento, para o Espírito Santo agir, ele precisava de espaço. E a palavra de Deus diz que ele precisava de 2.000 côvados. E esses 2.000 côvados é para que o Espírito Santo pudesse abrir o mar, abrir o rio. Ele falou: observais apenas, de distância, porque no momento que a arca tocou no rio, o rio parou, as águas pararam de descer, e aquele povo foi passando e sendo santificado, purificado, para poder viver o sobrenatural. Para eu e você também vivermos o sobrenatural, nós precisamos tirar o pecado, nós precisamos tirar a culpa, nós precisamos tirar a injustiça, nós precisamos tirar o nosso orgulho, nós precisamos deixar espaço para o Espírito Santo habitar em nós, porque às vezes nós não conseguimos ter uma entrega verdadeira a Deus, porque a nossa vida, o nosso coração já está preenchido de tantas coisas que não tem espaço para o Espírito Santo atuar. Mas a partir do momento que eu começo a liberar espaço, eu começo a deixar Ele atuar em minha vida, Ele vem e me enche para que eu viva o sobrenatural daquilo que Deus tem reservado para a sua igreja. O pecado, ele é sedutor, o pecado ele é cativante, o pecado ele é vicioso, mas para que eu consiga realmente viver o sobrenatural de Deus, eu preciso entender que o Espírito Santo, ao entrar em mim, ele quer me convencer do pecado, da justiça e do juízo de Deus sobre a minha vida, para que eu possa alcançar outras plataformas mais altas, elevadas, para eu me apoderar daquilo que Deus ele tem reservado para aqueles que o amam. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 diz assim: mas aquilo que os teus olhos não viram, os teus ouvidos não ouviram e não penetrou ao coração do homem, é aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o amam. E sabe, aqueles que vão viver tudo isso, o sobrenatural de Deus nas suas vidas, são aqueles que começam a liberar espaço. Se você tem lá no seu celular mesmo, se ele está cheio, a memória dele está cheia, você tem espaço para pôr mais alguma coisa? Não, mas você quer pôr aquilo, e o que você precisa fazer? Liberar espaço. Jesus, Ele quer invadir a tua vida, mas para Ele invadir a sua vida, Ele precisa de espaço. Sabe por quê? Porque Ele é grande. Ele é tão grande que os pés dele estão aqui esta noite, e o seu rosto está nos céus, diante dos serafins que declaram: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então enfrente o pecado neste momento, enfrente o medo, jogue o pecado longe, porque o pecado nos separa do sobrenatural. O pecado não nos deixa viver o sobrenatural daquilo que Deus ele tem preparado para eu e você viver. As águas do Jordão vão se separar para eu passar. Repita comigo: as águas do Jordão vão se separar, e eu, bata no peito, fala assim: eu vou passar por elas. Ou seja, o arrependimento nos fará viver todas as promessas de Deus, porque nós mudaremos o nosso jeito, o nosso instinto de ser, para que a promessa do Pai venha sobre a minha vida. Mas para eu viver a promessa, eu preciso viver o quê? Um grande poder de Deus. E como eu vou viver um grande poder de Deus na minha vida? É liberando espaço para que o Espírito Santo ele se apodere de mim, é liberando espaço para que eu possa andar em espírito e em verdade, aonde quer que eu esteja, com a minha mente levada cativa ao senhorio de Cristo. O poder curador do perdão fará você viver o sobrenatural. Olha para essa pessoa que está do seu lado, fala para ela assim: ó, o poder curador do perdão fará você viver o sobrenatural. Aleluias. A indiferença e a rejeição são duas coisas que matam o sentimento de um agressor. Às vezes nós não podemos matar uma pessoa que nos agride, porque ela já nos feriu, mas a ferida fica. Para ela está tudo bem, mas aquela ferida fica em nós. E nós não matamos as pessoas por fora, mas matamos as pessoas dentro do nosso coração, ao qual nós não queremos nem estar perto mais. Ou seja, nós
tratamos as pessoas indiferentes e as rejeitamos por alguma coisa, por alguma palavra ou por alguma atitude feita no passado que nos machucou. E isso tudo gera raiva. E a raiva a alguém é sinal de que a ferida ainda está sendo espremida. Por exemplo, eu estou aqui com minha unha do pé encravada. Eu pus o sapato aqui e está sendo espremida. Eu não estou aqui que só pelo sangue do Cordeiro. Ou seja, uma ferida que está sendo espremida pelo sapato. Mas às vezes nós guardamos raiva no nosso coração, e quando nós vemos as pessoas, parece que aquilo espreme você, para você ter mais raiva ainda da situação e daquelas pessoas. Isso não é liberar perdão. Nós precisamos liberar cura para nós mesmos, para que nós venhamos viver o sobrenatural. E a partir do momento que eu tenho indiferenças, a partir do momento que eu tenho raivas e rejeições, eu começo a deixar o Espírito Santo atuar em minha vida. Eu começo a conflitar comigo mesmo. E o conflito, ele vai fazer com que a raiva venha perder a força. E esse conflito, ele vai muito mais além. Sabe por quê? Porque além de eu saber que eu preciso perdoar, eu quero perdoar. Só que eu não quero ter a atitude para dizer assim: eu sou fraco, eu sou frouxo. Está errado você. É o Espírito Santo que está falando com você. Vai, perdoe. Sabe por quê? Porque você está sendo conflitado a cicatrizar esta ferida que está exposta. Só que se eu não entender isso, eu vou viver o que? Uma vida em frustração. Só que a frustração no espírito, ela vai gerar em mim o que? Uma convicção de que eu realmente tenho que perdoar, que eu tenho que liberar o perdão. E quando eu vivo essa frustração que o Espírito Santo me traz, esse incômodo que o Espírito Santo me traz, eu começo a ter o que? Uma aceitação, a obediência à voz de Deus. E tendo a aceitação, a obediência à voz de Deus acima dos meus sentimentos, eu começo a viver o que? A paz que me sustenta com firmeza para que eu possa viver o sobrenatural. Porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o meu coração e o seu coração em Cristo Jesus. Aleluia. E quando eu realmente começo a entender isso, a minha memória sobre essa pessoa, sobre essa situação, ela começa a cicatrizar. E quando ela cicatriza, eu sou consolado pelo Espírito Santo. Você é consolado pelo Espírito Santo. E sendo consolado pelo Espírito Santo, eu começo a ter bom humor. E o bom humor reina em mim em uma memória curada. E se o bom humor está em minha memória curada, eu começo a dar a Deus aquilo que Ele merece receber. Porque a minha alma, ela está sendo curada, para que eu possa viver o sobrenatural. Só que se eu não liberar perdão, eu não vou viver o sobrenatural. Agora imagina comigo Jesus. Foi afligido de todas as maneiras. João capítulo 1, versículo 1 diz que Ele veio para os seus, mas os seus não o aceitaram, não o receberam. Ou seja, Jesus podia guardar raiva, Jesus podia guardar mágoas, Jesus podia rejeitá-los. Mas Jesus não rejeita ninguém. Porque aquele que com sinceridade se arrepende e volta para Jesus, Ele diz que Ele perdoa até o mais vil pecador, e que se o homem cair por 7 vezes, de todas elas Ele o colocará de pé. Porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Aleluias. E por isso eu preciso entender que é um processo, um processo de cura, de transformação e libertação que Deus Ele quer dar para mim e para você, para que a nossa mente esteja voltada ao senhorio de Cristo, para que a nossa mente ela possa estar curada, cicatrizada, e quando eu ver aquela pessoa, eu possa abraçar ela do mesmo jeito que Jesus está me abraçando. Porque senão eu não vivo o reino de Deus, senão eu não vivo as promessas do Pai em minha vida, senão eu vivo uma vida frustrada nos meus erros, nos meus pensamentos, nos meus delitos errados que eu tenho cometido. E por isso eu preciso entender que é necessário eu voltar ao princípio da verdadeira adoração, que é necessário eu voltar a buscar ao Senhor como eu buscava antes. Não dá mais para ficar parado. Jesus está voltando. Se Jesus chega aqui esta noite, Ele entra aqui e fala: Júnior, senta ali na cadeira que você costuma sentar.
porque agora eu aqui tenho domínio. Aqueles que subirão comigo, vem para cá. Você subiria ou ficaria? Reflita. Reflita. Porque se os pecados estão sobre a sua vida, se você tem rejeitado pessoas, se você tem mágoas, se você tem feridas não cicatrizadas, você pode ter a certeza que você não vai subir, você vai ficar, para poder passar por um processo dificultoso, ao qual chegará sobre todo o planeta Terra. Mas se você realmente está com a sua ferida cicatrizada, o Senhor Jesus aí vai falar: venha, servo bom e fiel, para o gozo da vida eterna ao meu lado. Aleluias. Nós lemos lá nos Salmos, no capítulo 42, que como a corça anseia pelas águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Este salmo é um salmo que realmente nos traz a reflexão de que, como uma corça, nós estamos suspirando pela água. E a corça, ela é um animal pequeno, de pequeno porte, mas um animal veloz, um animal que consegue chegar aonde quer. Só que um animal que vive no deserto, e por viver no deserto, ela sente sede. E quando ela sente sede, ela começa a exalar o cheiro dela, e aquele cheiro dela atrai os bichos os outros animais que querem a caçar, que querem comê-la. Só que quando ela levanta o seu nariz e suspira pelas águas, ela sai correndo, fugindo do inimigo. Mas quando ela chega na água, ela entra na água, ela mergulha até lá embaixo, nas maiores profundezas, e sai do outro lado. Sabe por quê? Porque quando ela entra nas águas, ela tira o seu cheiro e confunde o inimigo. Quando eu e você estamos sendo afligidos pelo inimigo em nossas almas, e nós realmente entramos no Jordão espiritual, aonde Deus ele quer fazer uma separação para que nós vivamos o melhor daquilo que Ele tem preparado para as nossas vidas, nós começamos a aquietar o nosso coração, e nós começamos a deleitar no Senhor, e nós começamos a parar de chorar, porque Deus está liberando uma palavra para mim e para você esta noite. Porque choras? Porque choras? Eu quero enxugar as tuas lágrimas. Só que para eu conseguir viver isso, eu preciso me humilhar perante Deus, eu preciso confessar diante de Deus os meus pecados, eu preciso ter sinceridade, porque se eu não me humilhar, eu não vivo o sobrenatural. Segundo a Crônicas capítulo 7, versículo 14 diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, jejuar, orar e clamar, dos altos céus eu ouvirei a sua voz e sararei a sua terra. Sabe o que isso faz gerar? Realmente uma alegria. Porque quando eu entendo o propósito de Deus sobre a minha vida, eu me humilho perante o Senhor, para que Ele possa mudar a minha história, para que Ele possa mudar a minha existência, para que Ele possa me fortalecer, para que eu consiga viver o melhor daquilo que Ele tem reservado para a minha vida. Por isso eu tenho que ser como a corça, eu preciso suspirar pelas águas. Está difícil, estou no deserto, o inimigo está me cercando, ele quer me afligir com mortes, mas eu vou vencer, eu vou conseguir, eu vou lutar, eu não vou desanimar, eu não vou jogar a toalha, eu vou lutar, porque eu sei que eu não estou sozinho, eu tenho um general de guerra que luta ao meu favor, ele está do meu lado, eu estou jogando o meu pecado fora, eu estou jogando o meu orgulho fora, eu estou deixando o espaço livre para o Espírito Santo habitar em mim, e se o Espírito Santo está habitando em mim, o leão pode rugir, querendo te tragar, mas não vai conseguir, porque ao seu lado está o Espírito Santo de Deus para te proteger de toda seta, de todo dardo inflamado que o maligno tem tentado lançar sobre a tua vida. Portanto, não temas o terror noturno, nem a seta que voa durante o dia, nem a mortandade que assola ao meio-dia, porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. O Senhor diz: não serás atingido. Apenas deixe Deus agir em tua vida, deixe Deus trabalhar em sua vida. Para de olhar as coisas que estão à sua volta, as circunstâncias, a situação. Isso tudo vai te desanimar,
Isso tudo vai fazer com que você não viva as promessas de Deus, e faz você ficar com a sua alma abatida, a qual você se priva realmente de viver o melhor, a qual você se priva de viver o sobrenatural. Só que esta noite o Senhor Jesus, Ele te chamou aqui para você se humilhar diante da presença dEle. O Senhor Jesus, Ele te chamou aqui para você confessar os teus pecados perante Ele, porque a tua humilhação e a tua confissão vai fazer com que as águas do céu sejam derramadas sobre a sua vida, e você venha a ser lavado, para que você possa realmente estar sendo preparado para a manifestação do Espírito Santo de Deus. A igreja está dormindo e nós precisamos despertá-la. A igreja está com uma visão apenas terrena, mas nós precisamos ter a visão dos céus. Nós precisamos ver o céu descer, e para o céu descer, eu não posso apenas querer a visitação do Espírito Santo sobre a minha vida, eu tenho que querer a habitação dele em mim, porque Deus nos deu uma casa para fazermos morada do Espírito sobre nós, porque Ele falou: eu vou, Pai, mas eu enviarei o Consolador, que vos ajudará a vencer neste mundo de aflições. E Ele diz para mim e para você: tem de bom ânimo, eu venci. Jesus nunca falou assim: tem de bom ânimo, porque nós vencemos. Não, Ele venceu por nós, e se Ele venceu por nós, Ele está nos dando realmente esta oportunidade hoje, de sermos mais do que vencedor em Cristo Jesus. Mas para isso eu preciso querer, você precisa querer. Não dá mais para ficar da maneira que nós estamos. Não dá mais para nós virmos para o culto e esperar o agir do irmão da direita se manifestar, porque se ele se manifestar em adoração, eu também vou levantar as minhas mãos para adorar. Se o da frente der glória, eu também vou glorificar. Às vezes a pastora, ela tem aqui uma atitude de fazer o louvor ficar quieto, e ela mesma também fica quieta. Para quê? Para que você entregue a sua adoração. Mas parece que nós apenas somos um eco, aonde nós entregamos aquilo que nos oferece. Deus não quer que você seja um eco na terra. Deus quer que você tenha personalidade e posicionamento para adorá-lo da maneira que Ele deve ser adorado. Você precisa entender que você é um instrumento de Deus na terra para poder anunciar o Evangelho. Mas quando você estiver reunido, congregando com os teus irmãos em Cristo Jesus, para que Ele também venha incendiar, você precisa ser um incensário. Você precisa incendiar primeiro, para que Ele se incendeie. Ah, pastor, mas eu sou tímido. A Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Então, se você é tímido, joga a timidez fora e adore ao Senhor. Coloque-se de pé comigo. Eu não sei como você entrou aqui esta noite, mas se sua alma ela está abatida, o Senhor, Ele está te chamando para poder te transformar, para poder mudar a situação, para poder fazer com que você viva o sobrenatural. E eu não aceito que você venha ficar calado, porque Jesus está aqui no nosso meio. E Ele vem hoje para te visitar. Ah, pastor, mas você não falou que a gente não pode ter a visitação de Jesus? Mas Ele está vindo para visitar o Espírito Santo que está habitando em você, porque é Ele que enviou o Espírito da verdade para poder te conduzir. E se você der lugar, se você tirar aquilo que tem te atrapalhado, o Espírito Santo, Ele vai preencher cada espaço vazio. Mas se você não deixar o Espírito Santo entrar na sua vida, a sua alma permanecerá abatida, triste e sofrendo, porque você não consegue enxergar a saída no labirinto ao qual você entrou. E às vezes as pessoas estão te perguntando, em meio a esse labirinto, em meio a essa conturbação,
de pensamentos que têm tentado trazer tristezas a você. Aonde está o seu Deus? E a partir de hoje você vai falar: Ele está aqui. Aleluia. Ele está aqui. E a minha alma não será mais abatida, porque hoje eu vou liberar perdão, porque hoje eu quero sair daqui curado. Eu quero sair daqui não mais sendo espremido pelo pecado, pelo erro, pela rejeição, pelas indiferenças, pelas traições que me acometeram, ou que eu cometi. Eu quero esta noite realmente confessar os meus erros perante o Senhor, para que eu venha a ser cheio do Espírito de Deus na minha vida. Aleluia. Então comece a pedir para que Ele venha se aproximar, para que Ele venha chegar perto. Ei, Canaã está ali, ó. Mas para você chegar nela há um obstáculo, e você não vai conseguir chegar nela se o Espírito Santo não estiver em você. É necessário o Espírito Santo estar em você, para que as águas venham parar de descer, para que haja uma divisão, para você passar e do outro lado você poder ver as muralhas ruírem e você entrar na Canaã prometida de Deus sobre a tua vida. Ah, pastor, mas a minha jornada é muito grande. Mas você está indo para a morada do Pai, você está indo para a eternidade. Então não deixe a tua alma abatida, alegra o teu coração, levante as tuas mãos, levante as tuas mãos com uma atitude de fé, de rendição e quebrantamento. Isso, olha que bonito, olha que bonito. E agora eu vou pedir para você adorar este louvor com as tuas mãos levantadas ao Altíssimo. Olha só que lindo que vai ser. Olha só, olha aqui para mim, olha para mim rapidinho, e a gente já vai louvar. Deus, Ele fica onde? A Bíblia sempre relata que Deus fica nos céus. E os céus estão acima de nossas cabeças, certo? Sim ou não? Então, quando eu levanto a minha mão, eu fico mais próximo, correto? Então esta noite você vai levantar as tuas mãos, e no meio deste louvor você vai adorar ao Senhor, dançando, pulando. O Salmo 150 diz: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Se os teus pés têm fôlego de vida, pule na presença do Senhor. A Bíblia diz lá em Abacuque capítulo 3 versículo 19, que o Senhor fará dos nossos pés como os das corças, e nos fará andar por lugares altos. Em Salmos 42, o Senhor está dizendo para nós que assim como a corça suspira pelas águas, assim eu também suspiro. Oh, aleluias. Ah, Deus. Então, se tudo está controverso, tudo está difícil, se você está vivendo aquilo que o profeta Abacuque está dizendo, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê os seus frutos, ainda que a oliveira minta, ainda que os animais do aprisco sejam arrebatados, e não haja gado no campo, e não haja mantimento no campo, todavia eu exultarei e me alegrarei no nome do Senhor meu Deus, porque Ele fará dos meus pés como os da corça e me fará andar por lugares altos. Eu quero dizer para você, esta noite o Senhor está te chamando para perto, e se Ele está te chamando para perto, é para fazer você andar em lugares altos. Então eu convido você a adorar ao Senhor agora.
noite o Senhor te chamou para falar para você. Mostra todas as coisas. Se a tua alma está oprimida, saia daqui mais leve, porque todo grilhão foi destruído, toda prisão está sendo aberta nesta noite. E a sua mente vai viver uma mudança, uma transformação, que a partir de hoje você vai viver coisas que você nunca viveu na sua vida toda, porque Jesus está preparando um novo tempo para a sua igreja, e aqueles que estiverem posicionados e não resvalarem os seus pés,